Sabe, pastor, nós temos um Deus de promessas. E o mais interessante é que é um Deus de promessas e que cumpre as suas promessas. Não um Deus que só promete, mas que quando fala, ele cumpre. Acho que o grande problema é que, e é um problema nosso, como ser humano, é que as promessas de Deus são tempo determinado e nós muitas das vezes não estamos preparados ou capacitados para esperar o tempo de Deus para cumprir. E acabamos dando um jeitinho, a gente acaba querendo ajudar a Deus a cumprir as suas promessas. Tem até um caso bíblico que quando Deus promete a Abraão um filho e Sara não aguenta esperar e fica querendo dar uma ajuda a Deus para que Deus cumpra as suas promessas. Eu queria que você deixasse uma palavra para nós, como seres humanos, que temos a mania de querer ajudar a Deus, a um Deus que não precisa de ajuda. Justamente, na verdade, em momento algum, Deus precisa de uma ajuda humana para poder ter o cumprimento da promessa. E a ajuda humana, entre aspas, para cumprimento de promessa, na verdade, é uma revelação de uma dúvida que está instalada no coração. Porque uma pessoa que recebe uma promessa de Deus e que ela tem a plenitude da certeza que Deus lhe prometeu, o que cabe a ela é aguardar a promessa. E qual é o grande problema disto? É que o ser humano, ele é facilmente regido pelo imediatismo, pela ansiedade. Ou seja, ele quer que tudo aconteça de forma veloz e ele quer antecipar os acontecimentos ou vivenciar acontecimentos que ainda não existiram. E à luz da Bíblia Sagrada, toda promessa que Deus nos faz, ela passa pelo teste do tempo. Ela é testada pelo tempo. Porque até uma metodologia divina para medir a nossa maturidade em relação ao recebimento da promessa. Porque não é só receber o cumprimento da promessa. Também tem a questão de como administrar ou viver com a promessa. E para isto requer maturidade. No caso de Abraão, Sara, de utilizar Agar para uma tentativa de ajudar Deus no cumprimento de promessa, veja que as consequências foram problemáticas. Foram problemáticas. Primeiro que você começa a envolver pessoas inocentes e comprometê-las. E se você olhar a gravidade disso, dessa precipitação, quando você ler Gênesis 22, quando vai relatar o pedido de Deus a Abraão para oferecer Isaque em sacrifício, o versículo 2 de Gênesis 22, Deus diz assim: toma agora o teu filho, o teu único filho, Deus está lá dizendo isso. Aí Deus dá o nome a Isaque, a quem tu tanto ama, e vai e oferece-o em holocausto em uma terra que eu te mostrarei. Ora, Deus está dizendo, teu único filho. Abraão já era pai de Ismael, que gerou numa atitude precipitada com Agar, numa tentativa de ajudar Deus a cumprir promessas, ouvindo o conselho de Sara. Veja, Deus não contabilizou Isaque como filho de Abraão. Por quê? Ismael, no caso. Não contabilizou Ismael como filho de Abraão. Só contabilizou Isaque.
Porque Deus é enfático. O teu único filho, a quem tu amas. Por que Deus não contabilizou Ismael? Tem uma lição para isto aí. Porque tudo aquilo que geramos na precipitação, na dúvida ou na carne, Deus não contabiliza. Deus só contabiliza tudo aquilo que geramos, que desfrutamos ou que concebemos dentro do centro da sua vontade. Isto significa dizer que, se Deus fez uma promessa, ela não tem a obrigatoriedade de se cumprir hoje ou amanhã. A promessa foi liberada, mas o cumprimento da promessa, ela está numa regência governamental de uma vontade plena ou soberana do Deus dos céus. É Deus que estabelece o tempo. E o tempo do cumprimento da promessa é uma conclusão de Deus que aquele é o melhor tempo, aquele é o melhor momento para que a promessa seja materializada. Então, todos que tentam ajudar Deus no cumprimento de promessa acabam arrumando problemas para si, porque isto nada mais é do que muito mais do que uma ansiedade, muito mais do que uma síndrome de pensamento acelerado, muito mais do que um imediatismo. Isso é uma demonstração de um coração duvidoso. Porque o que é a fé? A fé não é você se precipitar numa ação, mas a fé é enxergar Deus trabalhando em teu favor para o cumprimento de uma promessa. E a fé tem outro fator fenomenal na fé, é que ela te faz se alimentar das próprias promessas de Deus. O que significa isso? Você está numa situação deplorável, mas tudo sinaliza que ali é o teu fim. Mas Deus disse que vai mudar a situação. Então você não cria artifício, artimanha, jeitinho, métodos humanos para cumprir ou tentar ajudar Deus a cumprir aquilo. O que você faz? Eu posso estar vivendo isso hoje, mas Deus falou. Então você passa a se alimentar da promessa. Então o problema hoje é que o pessoal não quer se alimentar da promessa e não quer viver no centro da vontade de Deus. Então quer que a vontade do seu coração venha manipular ou ajudar aquilo que Deus estabeleceu de propósito para a sua vida. Aí a pessoa vai e se arrebenta, porque vai colher frutos não benéficos. E depois vai ter problemas, vai ter confusões, e às vezes vai até chorar lágrimas de sangue, porque não soube esperar o tempo de Deus. E vale lembrar que o tempo de Deus não existe nem passado e nem futuro. O tempo de Deus é um eterno presente. Não é a nossa cronologia humana que rege o tempo de Deus. É o kairos de Deus. Então, quando Deus decide liberar a promessa, materializar a promessa, é porque nós estamos maduros e chegou o momento ideal para Ele realizar aquilo que Ele dissera há um dia, há um mês, há um ano e às vezes há mais de décadas. Mas o que a Bíblia diz, fiel é o que prometeu. Aleluia. O que cabe a nós é aguardar a promessa e não entrar por trilhos de ajudas, entre aspas. Deus sabe o que promete e sabe o que faz,
e tudo vem no tempo certo, visando o melhor dele para a vida de cada um de nós. Eu convido você a curtir esse vídeo, a compartilhar. Se Deus te fez uma promessa e que você ainda não viu acontecer, creia depois dessa palavra que irá acontecer. Então comente, tenha fé, esperança. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal do Pastor Cláudio Gama e não esqueça de ativar o sininho, pois no vídeo de amanhã, o Pastor Cláudio Gama vai estar falando sobre como reconhecer o espírito do anticristo. Então não perca.